Bom dia. Nós vamos conversar o programa de hoje com uma notícia muito boa. Aumentou o número de transplante de córneas no Maranhão. Com isso, diminuiu o tempo de espera de cada paciente nessa fila. Um tempo que antes podia chegar até 8 anos, hoje chega em torno de 8 meses. Dá um avanço bem grande, né? E a gente fica muito contente com esses avanços. E para saber como eles aconteceram, o que nos levou a essa situação, vamos dizer, confortável, eu vou conversar hoje com a doutora Roberta Farias, que é a diretora médica do Banco de Olhos do Hospital Presidente Dutra. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante nas nossas vidas com vocês. Principalmente quando ele é bom assim, né? Quando é uma notícia boa, né? É uma notícia boa. A gente teve um acréscimo, a gente pode dizer, bastante significativo nesses últimos anos, né? Bastante significativo nos últimos 4 anos, principalmente. Nos últimos 3 anos, houve um aumento muito intenso na quantidade de doadores de córneas ao Banco de Olhos e, consequentemente, na quantidade de transplantes de córneas que nós realizamos. A doação é um processo complicado e delicado, vamos dizer assim, né? É porque, sei lá, para você conseguir isso, você conversa com os familiares numa hora muito delicada, exatamente, de emoção extrema. Então, a gente sempre fica pensando que a coisa pode não acontecer, mas esse resultado mostra que esse processo está fazendo efeito. Exatamente. Há um trabalho, né, de sensibilização. A gente foi criado, através da SET, foram criadas as OPOS e várias CIDOTs espalhadas pelo Maranhão. Foram criadas as... OPOS, Organização de Procura de Órgãos. Ótimo, Organização de Procura de Órgãos. E CIDOTs espalhadas pelo Maranhão, além do trabalho do Banco de Olhos. Então, assim, o Banco de Olhos, junto com essas duas organizações, que são as OPOS e as CIDOTs, que pertencem à SET, tá certo? Fizeram um trabalho de sensibilizar equipes que são responsáveis por essas buscas aos doadores. Então, elas são trabalhadas para poder sensibilizar a família do doador. O que é importante a gente enfatizar é que a doação só ocorre após a morte. Sim, sim. E a doação, no caso das córneas, a gente tem uma grande vantagem. Por isso que a gente teve um aumento muito grande nos transplantes de córneas no Maranhão. Porque ela é diferente da doação de órgãos. Enquanto que o doador de órgãos ele tem que estar em morte encefálica, o doador de córneas, ele não precisa só estar em morte encefálica. Eu posso captar tanto do doador de morte cefálica, quanto do doador que teve uma parada cardiorrespiratória em casa, por exemplo. E ele foi direcionado ao SVO. Então, eu posso captar uma doação até 6 horas após a morte. Então, por isso que houve um impacto maior nos transplantes de córneas, entendeu? Porque não é só o órgão que foi... Porque, assim, para você captar um órgão, você precisa da doação em morte cefálica, que é mais difícil de acontecer. Mais difícil isso. Entendeu? Isso. E, no caso da doação de córnea, ela pode acontecer até 6 horas após a morte. Após então, assim, a morte. A gente capta de vários lugares. A gente capta no SVO, no IML, nas UPAs. Só para a gente lembrar, SVO é aquele serviço de verificação de óbitos das pessoas que faleceram em casa. Que falecem em casa. Ah, tá. Mas, assim, existe todo um trabalho, realmente, como você falou. É difícil, porque a gente vai entrar na vida de uma família no momento de pior dor da vida dela. Demais, entendeu? E a gente tem que fazer ela enxergar que aquele pior momento pode se transformar no maior momento de amor da vida daquele ente querido na vida de outras pessoas. Porque com uma doação, você pode fazer duas pessoas voltarem a enxergar. Entendeu? Então, assim, a gente tem criança na fila de espera, a gente tem adolescentes, adultos. Então, assim, quando a fila era maior, eu cheguei a ter pacientes meus que chegaram a parar o colégio, porque não conseguia mais estudar. E aí faz o transplante de córnea, volta a estudar, e esse mesmo paciente hoje é advogado formado. Entendeu? Ai, gente, que legal. Então, né? assim, você modificar a vida de uma pessoa através de uma doação é algo muito importante. Mas esse processo, por exemplo, um exemplo como esse, né? De alguém que parou de estudar porque não enxergava e de repente teve... hoje tem uma vida completamente de sucesso. Se a gente sabe disso antes que aconteça uma tragédia na nossa vida, a gente fica mais sensível na hora da doação. Sim. Quer dizer, eu também posso fazer diferença na vida de alguém. Sim. Mas se não acontece isso, se a gente de alguma forma nunca foi sensibilizado, é bem difícil. Exatamente. Esse é uma das vertentes que nós tentamos trabalhar. Isso. Que é trabalhar dando aulas em escolas, em universidades. Não é nem aulas, é ministrar momentos de palestras, de conversas. Palestras de conscientização. Porque, assim, quem vai decidir
não vai ser você, Isso, vai ser a ainda tem família. isso, é. Vai ser a família. E aí, se ela disser o seguinte, não, mas ele nunca falou que ele quis ser um doador, ela não vai assinar o termo de doação. Exatamente. Então, assim, isso. é importante que a gente tenha essa conversa em casa de que, sim, eu acho muito importante esse movimento e se eu vier a falecer, um dia vai falecer, né? Todo mundo vai vir a falecer. E quando isso acontecer, eu quero... primeiro que vocês, por favor. Eu quero ser um doador de órgãos, um doador de córneas, porque isso fica mais fácil. Porque a pessoa que vai estar lá do outro lado vai se lembrar daquilo naquele momento e vai dizer, e aí não... ela quer fazer a vontade, ela vai né? dizer assim, a minha tia vai ficar feliz se isso acontecer, entendeu? Ficaria feliz se isso acontecesse. Pois então, isso é muito importante discutir em casa. Discutir em casa, é isso que eu estou dizendo. Se a gente nunca ouviu falar. Porque, às vezes, a gente ouve na televisão, aquilo parece uma coisa que não nos atinge, né? Exatamente, que nunca vai acontecer conosco. Exatamente, que só acontece com a família do outro, com a família do vizinho, mas que com a nossa não, né? Então, às vezes, a gente não se liga em coisas assim que são tão essenciais. Exatamente. E quando acontece, aí existe essa dificuldade por parte da equipe de captação. Exatamente, de chegar até essa família. Como chegar num momento desse? Eles, não, eu não quero que meu parente vá mutilado. Exatamente. A gente, com frequência, às vezes recebe uns nãos. Às vezes já ocorreram até casos em que houve a doação de órgãos, mas não ocorre a doação da córnea, entendeu? Então, assim, porque isso varia muito de família por família, entendeu? Então, assim, a gente trabalha para desmistificar de que a pessoa não vai chegar mutilada, entendeu? Isso. De que você vai entregar o corpo da pessoa, a gente recompõe, a gente reconstitui Isso. a órbita, o rosto do paciente antes do velório, entendeu? Então, assim, ninguém nem percebe que houve a doação. Pois é, entendeu? e isso não é tão divulgado, porque a pessoa pensa, ele vai doar a córnea, vamos tirar os olhos dele, ele vai ficar, como é que ele vai ficar lá feio, no velório? Vai ficar feio, no velório, exatamente. Né? Como é que eu vou levar meu tio, meu pai, meu padrinho? Ocorre todo um processo de recomposição, entendeu? De reconstrução. Do rosto do paciente, para que ele não afete, entendeu? Quem está vendo. Isso é importante, porque ela não quer ter uma imagem ruim de despedida, ela não entendeu? quer ter uma imagem ruim. E realmente a gente trabalha nisso aí, não só na sensibilização, como também na entrega de um doador de volta para a família em boas condições, de uma forma humana. De uma forma humana. Entendi, e com carinho. E está dando certo, né? Graças a Deus. A gente está dando certo, a gente está chegando a esses números. É porque esse processo de sensibilização e de captação está funcionando. Exatamente. Isso significa o quê, doutora? Que as famílias estão tendo mais acesso à informação ou eu acho que seria acesso à informação mesmo, né? Estão tendo mais acesso à informação, sabem, vira e mexe, veem na mídia que fulano doou. Então, assim, a gente tem alguns episódios isolados, por exemplo, quando o Gugu Liberato, ele veio a óbito, ele doou lá nos Estados Unidos, foram doados, assim, se não me engano, foram 40 pessoas que foram beneficiadas pelos órgãos, foi 36 a 40 pessoas, foi assim, um nível grande, por causa dos ossos, por causa da pele, por causa de tudo aquilo ali. Naquele período que o Gugu Liberato doou, dentro aqui do Maranhão, a gente teve inúmeras doações. Foi assim, impressionante. Houve um aumento muito grande. Então, quando a gente tem aquele resultado na mídia, parece que a gente tem um estímulo maior, porque as pessoas veem que, nossa, isso aqui faz efeito mesmo. Faz efeito. É o acesso à informação, a informação é tudo. E a gente também tem as famílias que recebem, né? Então, com frequência eu vejo depoimentos de familiares que receberam, que atuam em igrejas, que depois eles começam a falar. Eu tenho um paciente meu que ele é transplantado de córnea, que ele é pastor em igreja, e que ele tem essa função de que toda vez ele vai falar sobre a importância da doação de córneas dentro da igreja. Porque ele sente na pele. Porque ele sentiu, porque ele precisou e ele teve a vida restabelecida, entendeu? Então, isso é um trabalho de formiguinha, entendeu? Um trabalho de formiguinha, mas está dando certo. Mas está dando certo, graças a Deus. E nosso objetivo nessa parceria entre SET e o Banco de Olhos é que ainda este ano a gente consiga zerar essa fila de espera, como existem em outros estados. Vamos já falar dessa fila de espera, a gente vai fazer só um intervalinho rapidinho, vamos tomar água, vamos tomar café e vamos continuar conversando. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre o aumento do número de transplantes de córneas no Maranhão, que cresceu bastante, a nossa fila andou muito. Hoje o tempo de espera pode ser
considerado pequeno, cerca de 8 meses, para quem já teve 8 anos, 8 meses é um tempo pequeno. E eu estou conversando aqui com a doutora Roberta Farias, que é diretora médica do Centro do Banco de Olhos do Hospital Presidente Dutra. A gente estava falando nesse trabalho todo que levou a este resultado. Sim. Hoje, nossa fila de espera é como? Como é que a gente está nesse sentido? Nossa fila de espera melhorou. Nós hoje estamos com cerca de 8 meses e meio de tempo de espera para que uma pessoa receba essa doação. Só que o nosso intuito é que neste ano de 2026, se Deus quiser, nós iremos zerar essa fila de espera dentro do estado do Maranhão, como ocorreu no Ceará, por exemplo. O Ceará tem 10 anos, há 10 anos a fila de espera de lá é zerada. Entendeu? Nós temos quantas pessoas na fila de espera? 272 pessoas. É muita gente ainda. Né? Ainda são muitas pessoas. Muita gente esperando. Né? São 272 pessoas ativas. No ano passado, nós tivemos 274 doadores de córneas, que fizeram 478 córneas doadas. Uhum. Mas esse ano, até o momento, até a data de ontem, nós tivemos 40 doadores de córneas que fizeram até agora 75 córneas doadas. Este ano já? Este ano já, até agora de fevereiro, até ontem. É um número bom, né? É um número bom, graças a Deus. É um número que está encorajando a gente. Pois é, mas a gente ainda tem mais de 200 pessoas. Exatamente. Na fila, né? Essa doação, ou a escolha dessa pessoa que vai receber, ela depende do órgão, da pessoa que doou, como é que funciona? A gente pensa sempre assim, uma criança doa para uma criança... Esse é um dos pontos mais importantes que você fala. Porque na doação de órgão, eu necessito de compatibilidade ABO, compatibilidade RH, então existe toda uma compatibilidade que é necessária. Na doação de córnea, como a córnea é uma estrutura, como se fosse uma pelezinha transparente que recobre o nosso colorido do olho, ela é avascular. Então, ela não tem vascularização. Ela não tem vasos. Ela não tem vasos. Se ela não tem vasos, mais dificilmente ela vai induzir rejeição. Entendeu? Ótimo, então, entendi. Por conta disso, eu posso doar, uma pessoa pode doar para uma pessoa, um homem pode doar para uma mulher, uma pessoa A positivo pode doar para uma O negativo, não tem nada a ver isso. Só que a gente tenta limitar, obviamente, né? Doadores jovens para as crianças, doadores mais velhos, para os receptores mais velhos, a gente tenta organizar isso dessa maneira. Tá, esse ponto bem aí. Um doador mais velho, vamos dizer assim, um homem ou uma mulher de 50 anos. Ele é considerado um doador jovem pra gente, a córnea é muito ainda boa. Tá jovem. Tá. Então, vamos pegar o mais idoso aí, vamos pegar um de 70 anos. 70 anos. Já. Um de 70 anos pode doar. Pode doar. Essa córnea pode ser utilizada tranquilamente? Nós utilizamos. Assim, a gente capta, o Banco de Olhos do Hospital Universitário, ele capta doações dos 2 anos até os 80 anos. É. E aí a gente vai, depois que você capta, é que a gente vai separar aquela córnea, vai colocar no meio de preservação. Esse meio de preservação, eu posso transplantar essa córnea até 14 dias nesse meio de preservação. Então, nesse intervalo, eu vou analisar a qualidade dessa córnea e aí é o tempo da Central Estadual de Transplantes determinar, olha, esse doador aqui foi de 77 anos, mas a gente tem um receptor de 77 anos na fila. Pronto. Essa córnea dá para ele? Dá para ele, entendeu? E, além disso, a gente tem outra situação, porque não existe só o paciente que está na fila. Infelizmente, aqui no Maranhão, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que vão para a fila de urgência. Que fila de urgência é essa? É o paciente, que, em geral, é o trabalhador rural, que veio do interior, que não utiliza óculos de proteção, roçando, e que aí pega uma infecção grave, vem parar com a gente dentro do hospital universitário um mês depois, com o olho perfurado. Aí esse paciente está com o olho perfurado, ele não vai poder esperar nem 8 meses. Não. Então, esse paciente ele vai entrar na fila, na frente de todo mundo, entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes a córnea, porque 272 pessoas estão na fila eletiva, ou seja, os que podem esperar. Mas existe a situação de urgência que, infelizmente, nós nos deparamos todos os dias de pessoas que têm a córnea muito comum. Tem a córnea perfurada, que aí ele entra nessa fila especial, que é a fila de urgência, que não pode esperar. A primeira que aparecer. Exatamente. A compatibilidade parece que não existe, não precisa muito, Não precisa, mas a idade que a gente tenta organizar. Mais da idade. E a questão de rejeição, tem? Sim, existe a rejeição. A rejeição é porque, assim, a córnea, apesar de ser um tecido que não tem vasos, ela tem células. Então, existe essa rejeição celular, entendeu? Tá. Só que ela vai ser mais ou menos frequente dependendo da doença de base do paciente. Por exemplo,
em um ceratocone, que é uma doença que altera o formato da córnea e que acomete um paciente mais jovem, a gente faz um tipo de transplante, porque existem tipos diferentes de transplantes, que é o transplante lamelar anterior. Aí essa rejeição passa a ser de 1%. Mas num paciente que tem uma doença chamada distrofia de fluxo, ceratopatia bolhosa, em que você transplanta apenas o endotélio, a parte de trás da córnea, essa rejeição já aumenta para 5%, 15%, entendeu? Então depende da doença, de cada situação. De cada situação, né? E a córnea, para ser doada, ela precisa estar saudável. Saudável. Então, assim, é função do banco de olhos avaliar, rastrear esse doador. Então, a gente avalia, descarta infecções, HIV, hepatite C, hepatite B, HTLV, avalia a qualidade dessa córnea, senão, tipo assim, se ela tem uma qualidade boa para ser utilizada, para então disponibilizar. Aí, a partir dessa qualidade, a gente dá uma graduação para a Central Estadual de Transplantes, que aí eles vão alocar. Por exemplo, quem está com catarata, morre, mas estava com catarata. Ah, sim, pode. Tranquilo? Essa é uma pergunta muito frequente, muito bem, Elda. Então, vamos lá. As perguntas que a gente recebe com frequência. Por exemplo, eu sou operada de cirurgia refrativa laser. Eu posso doar as córneas? Posso doar. Porque isso não vai interferir em nada no meu receptor. Eu operei de catarata, eu posso doar? Posso. Eu tenho retinopatia diabética, eu posso doar a córnea? Pode. Eu tenho, exatamente. Então, a gente tem uma gama de problemas que mesmo assim a pessoa pode doar e isso não vai afetar a qualidade da córnea. Ótimo. Mas, por exemplo, se eu tenho catarata, eu não operei, eu morri... E não operou? Eu não morri, tá? Estou bem aqui. Mas a minha córnea, sei lá, estava com catarata, sei lá, não tem problema? É porque eu não trouxe meu olhinho aqui, eu tenho um olhinho que eu gosto de trazer para poder mostrar. É como se fosse porque assim, eu sou leiga mesmo, eu sou jornalista. Não se preocupe, isso aí é uma pergunta frequente. Não sei se vocês estão vendo aqui, é como se a córnea estivesse bem aqui. O cristalino, que é onde está a catarata, ela está bem aqui, entendeu? Ótimo. Então a córnea é uma pelezinha que recobre o colorido do olho, a menina dos olhos da gente. E o cristalino está atrás dessa menina dos olhos. Então não tem contato com a córnea. Então ela está lá preservada, né? Exatamente, a córnea está lá distante do restante. Eu achei assim que se morresse com alguma doença nos olhos, não poderia doar, por exemplo, a catarata, que é a mais comum que a gente... Doenças que a gente contraindica seriam as infecções, tumores com metástase, tumores oculares, por exemplo, uma pessoa que tenha uma criança que tenha um retinoblastoma, a gente não pode captar, entendeu? Então, assim, tem doenças... São situações mais específicas. Situações mais específicas, que aí é o banco de olhos e a equipe de abordagem que vai selecionar isso aí também. Ótimo. Você falou agora rapidinho, que até 14 dias essa córnea preservada no meio, ela pode ser utilizada. Então, aquela urgência, aquela pressa que tem em outros tipos de transplante, não existe nesse sentido? Existe assim, uma pressa. Sim, claro. Mas não é aquela pressa de que tem que acontecer nas primeiras horas. Isso, entendeu? Como a gente vê com o coração que tem que sair correndo, correndo. Tem que sair, a gente tem que ser rápido, porque a gente sabe, pelos estudos atuais mostram que quanto antes você... Tipo o seguinte, se o tempo de óbito, a preservação, ou seja, da morte do doador, até a preservação dessa córnea foi de 6 horas, essa córnea vai ser melhor do que uma córnea que foi preservada quase 12 horas depois, certo? Entendi. Então, isso é muito importante. Da mesma maneira, existem outros estudos mostrando que se eu transplanto essa córnea mais cedo, nos primeiros 10 dias, eu vou ter um resultado melhor no meu paciente. Só que, às vezes, eles demoram para encontrar o paciente na fila, por incrível que pareça. O paciente está na fila e ele não atende telefone. E aí, às vezes, porque a gente recebe tanto trote que a gente já não sabe mais nem o que atender. Não atende telefone, aí tem que passar para o próximo da fila. Então, isso tudo vai perdendo, a central vai perdendo tempo de alocar. Quer dizer, entendeu? Não tem urgência, mas precisa pressa para a utilização. Precisa pressa para utilizar o quanto antes, porque sim, o resultado vai ser muito melhor. Olha, eu sei que ainda ficou muita pergunta de fora, a gente falaria muito tempo aqui sobre isso, mas eu espero que a gente tenha passado a informação mais importante, que essa conscientização está dando resultado, que nossa fila está andando, que a gente logo, se Deus quiser, vai a doutora Roberta, vamos zerar essa fila. A gente tem mais de 200 pessoas, ainda é muita gente. Então, precisa de mais conscientização de todo mundo. Avisa para a família que você é doador. Na hora da morte, todo mundo quer respeitar a vontade de quem morre. Então, se a gente avisar para a família, se a gente disser, eu quero doar tudo, porque você precisa de alguma coisa depois que morre, né? Não precisa, não. A gente vai chegar no céu, em qualquer lugar, direitinho, em espírito, tá? Nosso corpo pode ser doado.
Mas, doutora Roberta, muito obrigada por todas essas informações e por compartilhar tudo isso com a gente. Muito obrigada, Elda, pelo convite. Foi maravilhosa essa entrevista, né? E espero que a gente tenha tocado o coração das pessoas que conseguiram assistir a gente para facilitar o nosso trabalho e, assim, a gente buscar realizar esse sonho de zerar a fila de córneas no estado do Maranhão. Com certeza. Como a gente sempre fala, informação é tudo. A gente passa informação, você faz dela o que você achar melhor e a gente espera que faça bom uso. Bom dia para você também. Tchau e até.